Escolhido. Alguém influente percebeu o seu valor e a porta diante de você está pedindo discernimento, não recuo. Você pode ter sentido a atmosfera mudar antes que alguém dissesse o seu nome, percebido uma atenção incomum em um ambiente ou notado que uma pessoa com autoridade começou a tratar as suas palavras com uma seriedade que você não esperava. No entanto, no momento em que o reconhecimento se aproxima, um medo antigo pode apertar o seu peito e sussurrar: não se deixe ver. Esse medo não é o mesmo que sabedoria. Às vezes, você orou para ser notado e depois ficou com medo quando a resposta chegou por meio de uma conversa comum, um convite, uma recomendação ou uma pessoa cuja influência poderia colocar o seu trabalho diante de outros. A questão não é se você é importante o suficiente para entrar na sala, mas se você pode entrar sem abandonar a humildade, a verdade e os valores que o moldaram nos lugares ocultos. Quando você sente que uma estação significativa está se formando, mas não consegue nomear o que isso significa, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudá-lo a identificar a estação pela qual você está passando e a entender por que certos momentos parecem incomumente pesados. Ele foi feito para ajudá-lo a refletir com fé, clareza e direção prática, em vez de reagir por pânico. E para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link fixado. Deixe a sua respiração se acalmar enquanto considera isto. Ser notado não exige que você se torne outra pessoa. A porta pode ser desconhecida, mas a sua preparação não começou quando a pessoa influente o reconheceu. Você pode estar carregando este momento no corpo antes de carregá-lo em palavras. Os seus ombros se erguem quando a mensagem aparece no telefone, os dedos pairam sobre a resposta e os olhos releem uma frase simples, porque você sente que há mais por trás dela do que a frase revela. À noite, o quarto fica em silêncio, mas a sua mente continua voltando à conversa. Você se pergunta se a pessoa realmente viu o seu valor ou apenas precisava de algo de você. Você se pergunta se o convite é uma oportunidade, um teste, uma distração ou uma responsabilidade que vai expor cada insegurança que você tem tentado administrar em particular. O corpo muitas vezes responde à possibilidade desconhecida com a mesma intensidade que dá ao perigo. Isso não significa que toda oportunidade venha de Deus, e também não significa que todo medo seja um aviso. Significa que você precisa desacelerar o suficiente para distinguir a sensação de expansão da pressão de performance. A pessoa influente pode ter notado a sua consistência, a sua contenção, o seu modo de resolver problemas sem exigir aplausos ou a compaixão que você mostrou quando ninguém poderoso estava observando. O reconhecimento pode parecer ameaçador quando você aprendeu a sobreviver permanecendo despercebido, mas esconder-se nem sempre é humildade e silêncio nem sempre é obediência. O título desta mensagem não promete que uma pessoa específica garantirá o seu futuro. Ele convida você a examinar o que acontece quando o seu valor se torna visível, e uma porta genuína exige uma resposta. Você pode estar aprendendo a receber reconhecimento sem adorá-lo, a considerar um convite sem assumir que é destino, a fazer perguntas sábias sem ofender a oportunidade e a avançar sem permitir que a influência de outra pessoa defina a sua identidade. Há uma diferença entre ser promovido por alguém e ser estabelecido por Deus através de anos de caráter fiel. Uma pessoa pode abrir o acesso, mas só a sua integridade pode sustentar o que vem depois. É por isso que você não deve medir a oportunidade apenas pelo status da pessoa. Olhe para o fruto da conversa, para a clareza das expectativas, para o respeito demonstrado aos seus limites e para a paz que permanece depois que a empolgação se acalma. Você não é obrigado a dizer sim simplesmente porque alguém importante disse o seu nome.
Você também não é obrigado a dizer não simplesmente porque a oportunidade parece maior do que a sua confiança atual. O discernimento lhe dá espaço para examinar a porta enquanto permanece honesto sobre o medo que está ao lado dela. Imagine uma tarde comum, quando a luz começa a desvanecer sobre a sua mesa. Você terminou o trabalho que ninguém aplaudiu, fechou o caderno cheio de revisões e colocou o telefone virado para baixo porque está cansado de esperar por uma resposta. Então, a tela se ilumina. A mensagem é breve, mas o remetente não é comum na sua mente. Essa pessoa tem acesso, credibilidade, conexões ou uma voz que poderia mudar a maneira como os outros veem o que você tem construído. Ela diz que tem prestado atenção. Menciona o seu julgamento, a sua confiabilidade, a sua capacidade de permanecer firme quando outros se tornam reativos. Pergunta se você estaria disposto a conversar sobre uma possibilidade. Por alguns segundos, você sente calor no rosto. Então, chega o velho impulso. Você busca razões para se desqualificar antes que qualquer outra pessoa o faça. Diz a si mesmo que eles devem tê-lo confundido com alguém mais preparado. Considera adiar a resposta até que a oportunidade se torne estranha o suficiente para desaparecer. Mas há uma diferença entre pedir tempo para pensar e criar atraso para se proteger de ser avaliado. A porta não está pedindo que você execute perfeição. Está pedindo que você responda com honestidade. Talvez a parte mais dolorosa de esperar não tenha sido a ausência de oportunidade, mas a incerteza sobre o que os seus anos silenciosos estavam produzindo. Você continuou aparecendo enquanto outras pessoas recebiam chances visíveis. Você viu vozes menos cuidadosas ganharem atenção, enquanto o seu trabalho ponderado permanecia em salas onde poucas pessoas podiam vê-lo. Você começou a questionar se a sua contenção havia se tornado invisibilidade, se a sua preparação havia se tornado uma desculpa e se a sua fidelidade tinha algum significado prático. Então, alguém influente percebe o seu valor e o reconhecimento toca exatamente o lugar onde a decepção tem morado. Parece bom, mas também exige que você revise a história que tem contado a si mesmo sobre ser ignorado. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender a sua estação com mais clareza, a organizar as suas orações ou a parar de interpretar cada silêncio como abandono. Se você quer ajuda para distinguir se está esperando, sendo preparado, encerrando um ciclo, sendo redirecionado, reconstruindo ou começando de novo, o calendário secreto dos escolhidos oferece uma estrutura reflexiva para reconhecer o que esta estação pode estar pedindo de você. E para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link fixado. Agora volte a mensagem em sua mão e pergunte o que o convite realmente exige, não o que o seu medo prevê. A clareza começa quando você para de forçar cada porta aberta a carregar todo o peso do seu futuro. A primeira oposição pode não vir da pessoa influente. Pode vir por meio de urgência falsa, comparação ou da pressão para responder antes de entender os termos. Um nome poderoso pode fazer você sentir que qualquer hesitação fará a porta desaparecer. No entanto, uma oportunidade saudável pode sobreviver a uma pergunta ponderada. A pressão muitas vezes tenta fazer você confundir velocidade com fé, enquanto a sabedoria lembra que obediência e pressa não são idênticas. Você pode ver outra pessoa entrar em uma sala semelhante e sentir-se compelido a imitar a linguagem, a roupa, a confiança ou a estratégia dela. Mas a comparação pode transformar um convite genuíno em uma performance desenhada para a tarefa de outra pessoa. Também pode haver uma tentação mais silenciosa de exagerar a sua prontidão, porque você tem medo de que a honestidade o torne menos impressionante. Resista a essa tentação. A pessoa que notou o seu valor
Provavelmente notou qualidades que não dependem de fingimento. A sua capacidade de dizer "gostaria de entender isso com clareza antes de me comprometer" pode revelar mais maturidade do que uma resposta imediata, cheia de entusiasmo nervoso. Não recue da porta, mas também não se ajoelhe diante dela. Fique diante dela como alguém cujo valor existia antes do convite e permanecerá intacto, quer a oportunidade se desenvolva ou não. Considere José, que foi levado diante de Faraó depois de anos em que os seus dons foram mal compreendidos. O seu caráter foi testado e as suas circunstâncias pareciam contradizer os sonhos ligados à sua vida. Quando o governante influente finalmente o convocou, José não usou o momento para glorificar a si mesmo. Ele reconheceu que a interpretação pertencia a Deus e então ofereceu o que havia sido preparado para oferecer. A sua prontidão não foi criada no palácio. Ela havia sido formada em responsabilidades ocultas, transições difíceis e deveres comuns que pareciam não ter relação com o momento de influência. A sua própria preparação pode parecer menos dramática. Pode ser a maneira como você lida com um colega difícil sem se tornar cruel, a maneira como continua aprendendo quando ninguém está recompensando você, ou a maneira como protege a sua consciência quando atalhos trariam reconhecimento mais rápido. Quando uma pessoa de influência vê o seu valor, a questão passa a ser se você levará a sua formação oculta para um cenário visível. Você não precisa que a história de José se torne a sua profecia. Você pode aprender com o padrão. Receba o momento com humildade, fale com verdade sobre o que sabe e deixe a preparação guiar a sua resposta. O palácio não criou o caráter de José. Ele revelou o que anos ocultos já haviam construído. Ignorar o sinal pode criar um ciclo que parece mais seguro no início e mais pesado depois. Você recebe o convite, minimiza, adia a resposta e diz a si mesmo que a porta provavelmente não era para você. Então, quando outra possibilidade aparece, o mesmo medo retorna com evidências mais fortes, porque você se treinou para recuar. Com o tempo, o recuo começa a parecer discernimento simplesmente porque reduz o desconforto imediato. Você sente alívio por um dia, mas o alívio não se torna paz. Torna-se outra pergunta sem resposta. O que poderia ter acontecido se você tivesse pedido clareza? O que poderia ter se desenvolvido se você tivesse entrado com cuidado em vez de desaparecer? Isso não significa que cada oportunidade perdida tenha sido um erro divino. Algumas portas se fecham porque eram insalubres, prematuras ou nunca foram verdadeiramente suas. Mas você precisa ser honesto sobre a diferença entre uma porta fechada e uma porta que você abandonou antes de examiná-la. O seu valor não é provado por aceitar cada convite. Também não é protegido por recusar cada convite. Se você continuar recuando sempre que alguém influente o reconhecer, pode acabar construindo uma vida organizada em torno de evitar exposição em vez de servir ao seu propósito. Uma vida mais tranquila pode ser fiel, mas não deve ser escolhida apenas porque a visibilidade o deixa desconfortável. É por isso que a mensagem importa agora. Uma pessoa influente percebe o seu valor e você está sendo convidado a não recuar antes que o discernimento sequer tenha começado. Deixe este momento representar um limiar de atenção, não uma previsão garantida sobre o que deve acontecer a seguir. Se o convite for real, você pode examiná-lo. Se as expectativas não estiverem claras, você pode perguntar. Se o arranjo violar as suas convicções, você pode recusar sem vergonha. Mas se a única razão pela qual você quer se retirar é que o reconhecimento expôs a sua insegurança, então o medo está tomando uma decisão que pertence à sabedoria. Digite as palavras
888 nos comentários como uma confirmação simples de que você vai pausar, examinar a porta e recusar-se a deixar que o pânico faça a escolha por você. Depois, volte à mensagem, porque o propósito não é provar nada publicamente. O propósito é notar o momento em que o seu velho instinto diz desapareça, enquanto uma parte mais firme de você diz permaneça presente. A pessoa influente pode ter reconhecido algo que você tem lutado para reconhecer em si mesmo. Você não precisa tornar-se arrogante para receber esse reconhecimento. Você só precisa parar de discutir contra cada coisa boa que chega. O conflito mais profundo muitas vezes é interno, porque o reconhecimento confronta a identidade que você formou durante as estações em que foi ignorado. Quando ninguém importante estava observando, você pode ter aprendido a chamar os seus dons de insignificantes para que a decepção doesse menos. Você baixou as expectativas, escondeu o seu melhor trabalho atrás de uma linguagem casual e falou sobre as suas habilidades como se reconhecê-las o tornasse orgulhoso. Esse padrão pode protegê-lo de inveja, crítica ou rejeição, mas também pode impedi-lo de administrar o que lhe foi dado. Você pode dizer, estou apenas ajudando, quando na verdade está carregando uma responsabilidade que exige liderança. Você pode dizer, não é nada, quando o trabalho lhe custou disciplina, paciência e coragem. A humildade diz a verdade sem colocar você acima dos outros. A falsa humildade edita a verdade, até que você não consiga reconhecer a sua própria tarefa. Quando alguém influente percebe o seu valor, a identidade antiga se sente ameaçada, porque dependia de ser subestimado. Você pode não saber como receber respeito sem pedir desculpas por isso. Você pode confundir gratidão com autoanulação. Mas receber um elogio, considerar uma oportunidade ou nomear as suas forças com precisão não significa que você esqueceu Deus. Pode significar que você finalmente está concordando com a evidência do caráter construído por meio da prática fiel. O reconhecimento sozinho não basta se você não souber como transformá-lo em um próximo passo sábio. O calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro prático quando você precisa refletir, orar, discernir e tomar decisões diárias sem reagir por medo ou passividade. Ele pode ajudá-lo a identificar se o próximo passo fiel é responder, fazer perguntas, preparar-se mais, estabelecer um limite ou liberar a oportunidade em paz. Você não está sendo convidado a comprar certeza ou a tratar um livro como garantia espiritual. Você está sendo convidado a usar um recurso ponderado enquanto examina a sua própria estação com honestidade. Se você quer uma maneira mais clara de distinguir medo de direção e traduzir reconhecimento em ação responsável, vá agora ao topo dos comentários e clique no link fixado para acessar o e-book. Depois, volte a sua atenção para o padrão interno por trás do convite. O trabalho real não é apenas atravessar a porta, é aprender a permanecer verdadeiro depois que alguém importante finalmente viu o que você carrega. É aí que a influência se torna administração, não vaidade. Sua mente, seu corpo e seu espírito podem responder à oportunidade de maneiras diferentes, e a sabedoria não os força a falar com uma só voz imediatamente. Sua mente pode analisar a reputação da pessoa, os termos práticos e as possíveis consequências. Seu corpo pode sentir aperto, excitação, fadiga ou um impulso súbito de escapar. Seu espírito pode reconhecer uma abertura significativa e, ao mesmo tempo, urge impaciência quanto aos detalhes. Nenhum desses sinais deve ser tratado como um veredito infalível por si só. A razão pode identificar perguntas que a emoção ignora. A reação corporal pode revelar que o ritmo está muito intenso
ou que um medo antigo foi ativado. A oração pode ajudá-lo a trazer fatos e sentimentos para um quadro maior de verdade. Sente-se com a mensagem à mesa em vez de responder enquanto caminha entre obrigações. Leia-a em voz alta. Observe quais frases criam clareza e quais criam confusão. Pergunte se você se sente convidado a contribuir ou manipulado para provar algo. Pergunte se a pessoa respeita a sua capacidade de pensar, negociar e recusar. Uma oportunidade genuína não exige que você abandone a sua capacidade de julgamento cuidadoso. O objetivo não é eliminar toda a sensação de nervosismo. O objetivo é responder com consciência suficiente para que o nervosismo não se torne seu senhor. Relacionamentos e ambientes também revelarão que tipo de porta esta pode ser. Preste atenção à maneira como a pessoa influente fala sobre pessoas que não podem beneficiá-la. Observe se o crédito é compartilhado, se perguntas são bem-vindas e se a oportunidade depende de segredo que o isola de conselho sábio. Você não precisa tornar-se desconfiado de todos os poderosos, mas não deve entregar o discernimento só porque alguém tem status. Peça tempo para revisar as expectativas. Converse sobre o assunto com uma pessoa de confiança que conheça o seu caráter e não esteja deslumbrada pela possibilidade. Observe se o ambiente abre espaço para os seus valores ou espera que você se torne mais duro, mais alto e menos verdadeiro. Às vezes, uma porta se abre por meio de uma pessoa que reconhece o seu valor, mas não pode fornecer um ambiente saudável para isso. Nesse caso, gratidão e recusa podem coexistir. Você pode honrar o reconhecimento sem aceitar o arranjo. Você pode aprender com a conversa sem transformar a pessoa em uma autoridade permanente sobre a sua vida. O ambiente certo não tornará cada tarefa fácil, mas permitirá que a integridade permaneça possível. A influência deve expandir o serviço, não exigir a destruição da sua paz, dos seus relacionamentos e da sua consciência. A estratégia da oposição muitas vezes é menos dramática do que você espera. O ruído preenche as horas até que você não consiga pensar com clareza. A fadiga faz cada decisão parecer urgente. Tarefas menores se multiplicam, enquanto a resposta significativa permanece sem resposta na sua caixa de entrada. O sucesso de outra pessoa aparece exatamente no momento em que você precisa de confiança, e de repente a sua oportunidade parece comum demais para importar. A oposição nem sempre diz, você vai falhar. Às vezes diz, isso pode esperar, até que esperar se torne evitação. Às vezes diz, você precisa aceitar imediatamente, até que a pressa remova a sua capacidade de escolher livremente. Às vezes diz, se eles notaram você, agora você precisa impressioná-los constantemente, até que o serviço se torne exaustão. Observe o padrão sem ficar obcecado em nomear um inimigo. Sua responsabilidade não é lutar contra forças invisíveis com especulação. Sua responsabilidade é reduzir o ruído desnecessário, restaurar o sono onde for possível, anotar os fatos e tomar a próxima decisão honesta. Uma mente cansada pode transformar uma porta em parede. Um coração pressionado pode transformar uma conversa em veredito. Crie espaço suficiente para ouvir o que realmente está sendo pedido. A clareza raramente grita por cima do ruído que você continua escolhendo. O ponto de virada chega quando você para de negociar com a verdade de que este reconhecimento pode exigir uma nova resposta de você. Você não pode mais fingir que permanecer oculto é automaticamente mais seguro ou mais santo. Você não pode mais descartar cada elogio, minimizar cada habilidade ou chamar cada convite de armadilha antes de entendê-lo.
A pessoa que percebeu o seu valor pode ter notado exatamente as qualidades que você achava comuns demais para importar: paciência, discernimento, firmeza, compaixão, ofício ou a capacidade de trazer ordem quando outros trazem confusão. Você não precisa inflar essas qualidades, você precisa administrá-las. Isso pode significar responder à mensagem, preparar um portfólio, pedir uma reunião ou solicitar termos claros. Também pode significar dizer não a um arranjo que usa o seu valor sem honrar a sua humanidade. O ponto de virada não é um anúncio dramático. É o momento quieto em que você escolhe uma resposta verdadeira em vez de um recuo automático. Você permite ser visto sem entregar a sua identidade à pessoa que está vendo. Você lembra que influência é uma ferramenta, não um trono. E você começa a entender que a porta não está apenas testando se você pode entrar. Está revelando se você pode permanecer você mesmo quando outros começam a notar. Agora imagine uma única imagem. Um quarto com uma porta que esteve fechada por muito tempo, não porque nada existe além dela, mas porque a pessoa dentro dele tem aprendido a carregar o que o quarto contém. A porta é de madeira comum, marcada por anos de intempéries, tocada por poeira e segurada por um trinco simples. Nada nela anuncia importância. No entanto, atrás dela, trabalho paciente foi organizado, reparado e protegido. Você viveu perto desta porta por tanto tempo que parou de notá-la. Você passou por ela enquanto carregava compras, atendia chamadas, terminava tarefas e cuidava de pessoas que precisavam de você. Então, um dia, alguém de fora coloca a mão perto do trinco e diz que viu o que há dentro. O momento não cria o quarto, apenas chama a atenção para um quarto que já estava lá. O seu valor não foi fabricado pela pessoa influente. O reconhecimento dela é uma forma de luz caindo sobre um trabalho que havia permanecido em grande parte invisível. A questão passa a ser se você abrirá a porta com sabedoria ou se continuará chamando-a de parede, porque uma parede parece menos exigente do que uma entrada. Dentro daquele quarto, a formação tem acontecido sem aplausos. Ferramentas foram limpas após o uso. Peças quebradas foram consertadas em vez de descartadas. Prateleiras foram organizadas por necessidade, não por aparência. Algumas coisas que você considerou falhas tornaram-se instrumentos para maior cuidado. Alguns atrasos deram a você a paciência para entender o que pessoas apressadas ignoram. Alguns relacionamentos ensinaram a diferença entre admiração e confiança. Você pode ter acreditado que nada estava acontecendo porque nenhuma pessoa influente ainda havia falado sobre o seu trabalho. Mas o ocultamento não é prova de vazio. Em um quarto protegido de inspeção constante, você pode praticar sem performar e aprender sem precisar de aprovação imediata. As qualidades que agora estão sendo notadas podem ter crescido justamente porque não foram alimentadas por aplausos. Isso não torna a obscuridade automaticamente virtuosa e não significa que você deva rejeitar visibilidade saudável. Significa que você pode entrar na próxima estação sem desprezar a que o formou. O quarto contém evidências da sua resistência, mas também contém trabalho inacabado. Reconhecimento não é um comando para exibir tudo de uma vez. É um convite para decidir o que está pronto, o que precisa de refinamento e o que deve permanecer privado. A porta permaneceu fechada, por razões que você nem sempre entendeu. Houve estações em que o mundo exterior teria consumido o que ainda estava frágil. Houve pessoas que teriam elogiado o seu dom enquanto exploravam a sua generosidade. Houve ambientes que queriam a sua produtividade, mas não a sua consciência. Houve momentos em que o seu desejo de ser notado era mais forte do que a sua prontidão para carregar atenção. A porta fechada não era necessariamente rejeição.
Às vezes, era proteção contra uma visibilidade que teria exigido que você se dividisse contra si mesmo. No entanto, a mesma proteção pode tornar-se prisão se você continuar apegado a ela depois que a estação mudou. Você precisa examinar o que está segurando o trinco agora. É sabedoria ou é vergonha? É um limite legítimo ou é a memória de uma ferida antiga dirigindo uma decisão presente? Não trate cada restrição como sagrada simplesmente porque um dia o preservou. Uma porta pode ser guardada por um tempo e aberta depois. O reconhecimento da pessoa influente pode não significar que todo o quarto precise ser exposto. Pode significar que uma parte do que você carrega está pronta para ser compartilhada com responsabilidade. Proteção e apresentação podem coexistir quando ambas são governadas pela verdade. Então o trinco se move, não de forma dramática, não com trovão, mas com o pequeno som de um mecanismo respondendo a uma mão que finalmente parou de puxar contra si mesma. Uma linha de luz entra no quarto e toca o chão onde você esteve muitas vezes. Você vê a poeira no ar, as marcas do trabalho, os lugares que ainda precisam de atenção. A luz não torna tudo perfeito, torna tudo visível o suficiente para escolher. Você se aproxima e a pessoa de fora não o arrasta para dentro. Ela espera a sua resposta. Esse detalhe importa. Uma abertura saudável deixa espaço para consentimento, perguntas e preparação. Você tem permissão para caminhar em um ritmo que proteja a sua integridade. A porta pode levar à colaboração, à responsabilidade, ao aprendizado ou a uma conversa que simplesmente confirma o que você precisava saber. O seu valor não é medido apenas pelo quanto ela o leva adiante. Às vezes, a abertura lhe dá informação que o ajuda a escolher outra direção. Às vezes, ela o apresenta a pessoas que reconhecem a sua contribuição sem exigir a sua entrega. O movimento começa quando você para de tratar visibilidade como ameaça e começa a tratá-la como uma responsabilidade que pode ser abordada com coragem e limites. O quarto e a porta aberta agora revelam algo que você não conseguia ver enquanto recuava. Reconhecimento não é o destino. É um momento de verdade sobre o que você está disposto a administrar. A pessoa influente pode ter percebido o seu valor, mas você deve decidir se a oportunidade se alinha com as suas convicções, capacidade e estação. Você não está tentando provar que merece a porta. Você está aprendendo a atravessá-la sem carregar a antiga demanda de impressionar todos. Se o convite exige crescimento, você pode crescer. Se exige correção, você pode ouvir. Se exige compromisso de caráter, você pode sair. Digite as palavras "Eu estou pronto" nos comentários, não como uma previsão de que todo o resultado sairá do seu jeito, mas como um breve reconhecimento de que você está disposto a permanecer presente, fazer perguntas honestas e responder com fidelidade. Então,